É com grande alegria que, nesta manhã maravilhosa, nós cumprimentamos a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e irmãos que, neste momento, estão acompanhando a nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, igreja esta pastoreada pelo nosso amado pastor João Nunes dos Santos, Avenida Getúlio de Moura, 928. Vamos estar orando ao Senhor para darmos início à maior e à melhor escola do planeta, que é a Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em cuja presença, Senhor, nos encontramos nesta maravilhosa e bendita manhã. Ó Deus, muito obrigado, Pai querido, pela vida dos teus filhos e das tuas filhas, que estão neste momento, meu Senhor, assistindo, Senhor, este vídeo, na qual nós estaremos aprendendo a tua palavra, através desta lição da Escola Bíblica Dominical. Bondoso Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, que já tem acessado, ó Deus amado, esta aula. Que cada um venha a ser edificado para a glória e a honra do teu santo e maravilhoso nome. Seja conosco, nos ensina, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Próximo louvor é adoração. E no dia número 124. Os bons que puderem, se souberem, vamos adorar o Senhor. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai em seu louvor. Todo sendo grande, máximo imenso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Dozes entes de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador.
altos cedros, gramas verdejantes, essa sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, graças a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominado. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o vosso Criador. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe gerais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, levando-se em consideração que estamos em uma lição da Escola Bíblica Dominical bastante atípica, hoje, conforme sabemos, é aí o dia natalino e de antemão eu desejo para você e toda a sua família um Feliz Natal, que o Senhor venha continuar abençoando a sua casa de forma extraordinária. Os que estão conosco, por favor, abra a sua revista da Escola Bíblica Dominical na lição de número 13. A lição de número 13 traz o seguinte título para nós refletirmos nesta hora: o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Eu vou repetir para ficar guardado em nossa mente e em nosso coração. O verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Antes de entrarmos no comentário dessa lição maravilhosa, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para você. Dentro das suas possibilidades, compartilhe esta aula para que chegue ao maior número possível de alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Assim como você está sendo edificado através desta aula, outras pessoas também terão a possibilidade de ter essa edificação espiritual através de um gesto simples seu, que é compartilhar esta aula. Amém? Amados, nós estamos durante esse trimestre, já terminando no outro domingo, do dia 31, um tema maravilhoso. Eu sempre gosto de relembrar tudo aquilo que nós já temos falado, até porque nós estamos em uma escola bíblica dominical. Eu sempre costumo falar que é um verdadeiro curso de teologia. Então, se é um curso, é porque teve um início. Então, nós estamos neste quarto trimestre aprendendo sobre a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Se houver possibilidade, por favor, esteja com a sua lição da Escola Bíblica Dominical aberta no sumário, só para nós vermos o que já foi visto até agora e o que será visto hoje. A lição 1 falou sobre o verdadeiro discípulo, anda na verdade. A lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo, serve às pessoas e não a si mesmo. Lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Lição 6,
o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Lição 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Lição 8. O verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Lição 9. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Lição 10. O verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Lição 11. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Lição 12, que foi dada no domingo que passou, onde nossa irmã Mazinha fez a introdução. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. A lição 13, que nós estaremos vendo hoje, é: o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. E a 14ª lição, que estará sendo encerrada no próximo domingo, dia 31 de dezembro, é: o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Então, nós tivemos durante esse trimestre estudando a respeito da terceira epístola de João. Permita-me trazer aqui alguns dados, alguns conhecimentos, a nível até mesmo de curiosidade, para a gente se situar no tempo e no espaço e saber de qual João nós estamos falando. A título de conhecimento, pelo menos a gente pode ver 5 João no Novo Testamento. É isso mesmo. Interessante. Pelo menos 5 João a gente vê ali no Novo Testamento. Primeiro aparece lá em João 1,42, o pai de Pedro chamava-se João. Olha que coisa interessante. Em Atos capítulo 4, se eu não me engano, versículo de número 6, aparece um outro João como sendo ali membro da família sacerdotal. Em Marcos capítulo 12, em Atos capítulo 12, versículo de número 12, aparece um outro João, o João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E temos os 2 João mais famosos que nós temos na Bíblia Sagrada, que é o João Batista, aquele que perdeu a cabeça, e o João, discípulo de Cristo, aquele que reclinou a sua cabeça nos ombros de Jesus. É este João que é o objeto do nosso estudo, que nós estamos estudando. Por quê? Uma das cartas, ou um dos livros que ele escreveu, foi exatamente a sua terceira epístola. Então, João, junto com a terceira epístola, ele escreveu a primeira, a segunda e essa terceira epístola. E também ele escreveu o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Então, um total de 5 livros que João ele deixou escrito no Novo Testamento. Tá? Só a título de curiosidade, para a gente entender de qual João nós estamos falando. E a lição de hoje, ela nos chama a atenção porque fala a respeito de gerações, de passarmos aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós somos como servos de Deus, não somente como servos de Deus, porque na realidade aqui vai abrir um leque muito grande quando fala de passar legado para outras gerações, não somente na parte espiritual, mas em outras áreas da nossa vida também. Nós precisamos de deixar legado para as futuras gerações. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela nos traz esta preocupação do Senhor em que as outras gerações, as gerações que viessem depois daqueles povos, daquela época que estava ali, recebessem o mesmo ensino que aquele povo estava recebendo. Eu já quero começar introduzindo aqui, nós não lemos o texto de referência ainda, mas só para você ver a importância dessa questão de passar de geração para geração o ensino do Senhor. Você que está na sua casa, por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 78. Vamos abrir no Salmo 78. Olha que coisa interessante. Aqui no versículo, o Salmo 78, diz assim, ó,
e estabeleceu um testemunho em Jacó, versículo de número 5. Instituiu uma lei em Israel e ordenou aos seus pais, olha que coisa interessante, que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Versículo 7, estou no Salmo de número 78. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Prestaram atenção? Que coisa interessante que nós temos aqui no Salmo 78. Nós vamos ver uma preocupação do Senhor para que os seus feitos fossem passados para outras gerações. Ou seja, ele já estava orientando aqueles judeus para que eles ensinassem os seus filhos tudo aquilo que eles tinham vivenciado diante do Senhor. Para quê? Para que eles ensinassem aos seus filhos e os filhos dos seus filhos também fossem ensinados. Ou seja, passando de uma geração para outra geração. Então é isso que a lição ela nos propõe falar hoje. Vou repetir novamente para ficar guardado na nossa mente e no nosso coração. O verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. Então, nós não podemos deixar acontecer conosco, com nossas gerações que estão vindo, o que ocorreu lá em Juízes, capítulo de número 2. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, você que pode, lá em Juízes. Localize, por gentileza, o capítulo de número 2. Capítulo 2 de Juízes. Estamos com uma oportunidade ímpar de estar abrindo a Bíblia Sagrada. Olha o que nos chama a atenção no capítulo 2, a partir do versículo de número 6 do livro de Juízes. Diz assim, aqui traz a seguinte epígrafe, a morte de Josué. Capítulo 2 de Juízes, verso 6 diz assim, ó, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Verso 7. O povo serviu ao Senhor, preste atenção, igreja, todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Verso 9. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Agora o versículo 10, que nos chama a atenção e que nos entristece. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins.
prestaram atenção à importância de uma geração passar para outra geração o seu legado? Aqui diz que enquanto Josué e os anciãos que estavam com Josué, que tinham visto todas aquelas maravilhas que o Senhor havia feito com o povo estava temendo ao Senhor. Mas, após a morte de Josué, e após ter passado toda aquela geração, versículo de número 10, diz que levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Vou repetir, levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Então vamos refletir, vamos meditar, vamos trazer para os nossos dias. Qual é o legado que nós estamos deixando para as nossas futuras gerações? O que estamos deixando para os nossos filhos? O que estamos deixando para os nossos netos? Ou seja, imagina você surgir agora uma outra geração que não conhece ao Senhor. Então, eu, você, cada um de nós aqui, precisamos prestar bastante atenção se estamos proporcionando mecanismos, se estamos proporcionando oportunidades para que as próximas gerações tenham o conhecimento de Deus. Eu quero fazer menção aqui do testemunho da nossa irmã Mazinha. Ela, no domingo próximo que passou, fez a introdução da aula 12 aqui na escola dominical e ela contou o testemunho do pastor Milton, antes de passar para o Senhor, o seu pai, que ele dizia, abre aspas, eu sou um tolo. Aí a Mazinha perguntou, por que, papai, o senhor é um tolo? Aí ele disse, porque eu não passei para você o que eu devia passar, de fato e de verdade, tudo o que eu sabia. Então ele falou para a sua filha, a Mazinha, passe para as outras gerações, até mesmo o modo de fazer um café. Fecha aspas. Olha que coisa interessante, não parece não, mas isso é muitíssimo importante, ensinar às outras gerações tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós conhecemos. Isso é deixar legado a outras gerações. Lição 13, o verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, quando o escritor aos Hebreus diz, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Guarda bem isso, atentando para a sua maneira de viver. Então, o tema nosso para hoje, o verdadeiro discípulo é o quê? É um exemplo para futuras gerações. Às vezes, nossas palavras são levadas ao vento. Porém, contudo, todavia, nossas atitudes, aquilo que praticamos diante das pessoas, ali que vai ser o verdadeiro ensino nosso. Então, o verdadeiro discípulo é este exemplo para as futuras gerações. E nós temos aqui os tópicos a serem desenvolvidos nesta hora. Mais uma vez, eu falo para você que está aí no recinto da sua casa, por gentileza, pega a sua revista da escola dominical. Só para mim e para você aqui, eu sei que agora, nesse momento, quem sabe você está aí naquela correria, para lá e para cá, preparando a sua ceia de Natal. Se não der para fazer agora, pause o vídeo, mas depois não deixe de fazer este momento que eu estou te solicitando aqui. Tá? Se você puder fazer agora, você assim faça. Pega a sua revista da escola dominical, que nós estamos em uma escola dominical online, estamos entrando
dentro do seu lar, tá? E abra na lição de número 13. E deixa a sua Bíblia aberta na terceira epístola de João. A terceira epístola de João, conforme eu falei, é que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então, o texto de referência está aqui nos versículos 9, 10, 11 e o 12, tá? Vou repetir. Terceira epístola de João, os versículos. Por que não tem capítulo? Porque é uma sequência só, não tem capítulo. Geralmente, qualquer divisão de capítulo tem que ter pelo menos 2. Se tem o capítulo 1, tem que ter o 2. Como não tem o capítulo 2, então nós não colocamos capítulos, tá? Então a gente vai direto aos versículos. Vamos lá, 3 João, o versículo 9 diz assim, ó: Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impedem os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, na lição de hoje, ela é uma lição bem especial, porque aqui vai aparecer, se eu posso assim dizer, os personagens principais dessa epístola aqui. Seria bom que você anotasse quem são os principais personagens desta epístola que o apóstolo João escreve. Primeiro é o próprio João. Ele é o remetente, é aquele que escreve a epístola. Então ele escreve ao destinatário, que é Gaio, tá? Guarda bem. Primeiro João, depois Gaio, depois tem Demétrios. Demétrios é o objeto daquela carta ali. Por quê? Quando João escreve para Gaio, ele estava trazendo a recomendação, estava recomendando um dos missionários daquela época, o irmão Demétrios. Mas só que neste meio aí aparece essa quarta pessoa aí, que nós temos falado durante todo esse trimestre, podemos dizer assim, o vilão de toda essa história, que é o Diótrefes, tá? Então hoje nós vamos ver aqui, justamente no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3, aparecendo os três personagens aí. Tanto o Diótrefes, como o Gaio, como o Demétrios, tá bom? Então vamos lá. Lição de número 13 aberta. Nós vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Ele aqui já começa falando do personagem que nós estamos considerando é o nosso vilão aqui da história, que é o Diótrefes. Aí já começa colocando aqui no primeiro tópico, sugerindo que Diótrefes deixou um mau legado para a sua geração, tá? Então, o que nós temos aqui no tópico de número 1? Tópico de número 1, nós vamos ver o mau legado de Diótrefes. Neste tópico, nós vamos ver uma liderança reprovável. Segundo ponto, um mau discípulo é hipócrita. E o terceiro ponto, fora dos padrões bíblicos. Então, o Diótrefes, ele aparece nessa epístola como sendo aquele mau obreiro. Por quê? Você vai observar, eu pedi para você ficar com a sua Bíblia Sagrada aberta, na terceira epístola de João. Nós lemos no texto de referência a partir do versículo de número 9. Se for possível, você lê toda a epístola, tá?
poucos versículos tem aqui para ser lido, então é um dos menores livros da Bíblia Sagrada, fácil de ler. Mas a seção escolhida aqui foi, como texto de referência, vai dos versículos 9 ao 12, que justamente fala sobre o Diótrefes. Olha que coisa interessante, o que caracterizou Diótrefes como sendo, aqui o próprio autor coloca ele, como uma liderança reprovável, colocou ele aqui como um mau discípulo, sendo um mau discípulo é hipócrita, e colocou aqui que Diótrefe estava fora dos padrões bíblicos. Meu amado, minha amada, você que está acompanhando essa escola bíblica dominical, evitemos as atitudes de Diótrefes. Bíblia Sagrada aberta, vamos ver quais foram essas atitudes tão maléficas ao ministério deste líder. Por quê? O Diótrefes, ele era um líder ali naquela igreja, de onde João escreveu para Gaio. Mas nós vamos ver aqui no versículo de número 9, algumas coisas que fizeram que Diótrefes ele fosse um ministro reprovado diante de Deus. Se é reprovado diante de Deus, por consequência vai ser reprovado diante de toda a sua igreja. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim, versículo 9. Tem escrito à igreja, mas, olha o mais aí, porém, contudo, todavia, Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. O Diótrefes era aquele tipo de obreiro que ele queria sempre estar em eminência, queria ser o primeiro, queria ter sempre o primado. Se ele não fosse o primeiro, não poderia ser nem segundo, nem terceiro, nem quarto e nem membro. Ele teria que ser o primeiro. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui, Diótrefes estava sempre querendo ser o primeiro, o primado. Segunda coisa que nós temos aqui, ele não recebia o apóstolo João. Olha que coisa interessante. Quem que ele não estava recebendo? Lembra no início que nós falamos, pelo menos 5 João aparece aí? Se fosse o João Batista, a gente poderia até falar, ele tem razão, já pensou o João Batista com aquela energia toda, mas não. Era o João, o apóstolo do amor. O apóstolo do amor estava encontrando resistência neste Diótrefes. Com isso, eu entendo uma coisa, permita-me aqui trazer uma aplicação para as nossas vidas. Existem obreiros na casa do Senhor, agora eu não falo somente da questão ministerial, mas todos aqueles que obram, que fazem a obra do Senhor, que parece que tem um instinto muito ruim. Desculpem falar dessa forma, um tanto quanto agressiva, mas eu preciso falar. Parece que tem um instinto muito ruim, agressivo. Por quê? Por mais que se faça coisa para com aquela pessoa, a pessoa está sempre não recebendo os irmãos. Verdadeiros, abre aspas, porcos espinhos, fecha aspas. Exatamente isso que estava acontecendo com Diótrefes. Ele não estava querendo receber nada mais, nada menos do que o apóstolo João. É isso mesmo. O apóstolo João, o discípulo do amor. Tá? Então, João estava fazendo essa queixa para Diótrefes. Não nos recebe. Aí João fala com ele, com o Gaio. Olha, Gaio, diz para ele que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. E o pior de tudo, versículo de número 10, que me deixou assim espantado quando eu vi essa característica de Diótrefes. E os lança fora da igreja. Eu posso entender aqui, então, que Diótrefes era um obreiro desagregador. Ele não agregava, fazendo aquele trocadilho de palavras que eu fiz certa feita aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele não tinha comunhão, ele tinha comunhão. Ou seja, ele, ao invés de abraçar, ele arranhava. Então, que possamos evitar essas características de Diótrefes. No tópico de número 2, nós temos o outro personagem
da epístola que nós temos aqui, que é o Gaio. Lembra que eu falei? O João foi o remetente, aquele que escreveu a carta. O Gaio foi o destinatário, aquele que estaria recebendo a carta. E aqui, o autor da lição, ele traz Gaio como um verdadeiro discípulo. Eu vou repetir, Gaio, um verdadeiro discípulo. Olha que coisa interessante. Toda a lição, lembra que nós lemos desde o início? A lição começa como o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo. Todas as 14 lições começam exatamente com esta frase. O verdadeiro discípulo. Como já temos falado aqui, se está falando do verdadeiro, é porque existe o falso. Então, o Diótrefes, podemos dizer que era um falso discípulo. Agora, quando chega no Gaio, aí já vamos ver o quê? Um discípulo verdadeiro. E o autor da lição coloca aqui algumas características desse discípulo verdadeiro. O ponto 1, um discípulo verdadeiro, diz assim, ó, a verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus. Gaio foi saudado por João por andar na verdade, revelando o caráter de alguém confiável. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã. Quais são esses elementos? Amor, perdão e comunhão. Olha que coisa interessante. Gaio, ele foi considerado por João por alguém que andava na verdade. E quando a gente vai ver na Bíblia Sagrada o que é a verdade ou quem é a verdade, a gente vai em João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade, olha aí a verdade, e a vida. Então ele andava em Cristo Jesus. Nós precisamos andar em Cristo Jesus para sermos verdadeiros discípulos dele. Meus amados, minhas amadas, sabemos que nossas lideranças locais são bênçãos nas nossas vidas. Porém, não podemos andar em nossas lideranças, porque são homens e mulheres falhos. Precisamos andar em Cristo Jesus, que é a verdade. Então, quando andamos na verdade, estamos firmes com o Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. Mas tem uma outra verdade que aparece na Bíblia Sagrada. João capítulo 17, versículo de número 17, Jesus, quando estava orando ao Pai, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Pode glorificar o nome do Senhor, você que está nos vendo aí. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o quê? A verdade. Então, quando eu e você, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver que a palavra de Deus é a verdade. Então, Gaio, ele era um verdadeiro discípulo. Por quê? Porque ele andava na verdade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas o autor aqui da lição traz outras características deste homem chamado Gaio. Ele coloca aqui no ponto 2. Gaio, ele era um discípulo fiel. Olha que legal. Todos quantos receberam a Cristo como único e suficiente Salvador e andam em sua presença, têm esta característica da fidelidade. No Salmo 101, versículo 6, o Senhor, através do salmista, diz que os meus olhos procurarão o quê? Os fiéis da terra. E quando chegou ali naquela igreja, o Senhor Jesus encontrou, através do apóstolo João, este homem chamado Gaio.
Por quê? O Gaio era alguém que andava na verdade. Então, o que o João faz? Agora envia Demétrios para poder ir a Gaio, fazendo as recomendações desse Demétrios que nós vamos falar daqui a pouco. Então, estamos aqui nesse segundo personagem aqui, que é o Gaio. Então, ele é um discípulo fiel e diz também que ele é um discípulo altruísta. Olha que coisa legal. Aqui vale a pena nós lermos o comentário do autor da lição, que ele coloca assim, ó: a hospitalidade de Gaio exibia seu coração acolhedor para os missionários, que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir seus chamados. A igreja primitiva vivenciava oposição, desconfiança e limitações e, ao mesmo tempo, um grande crescimento. Gaio não pensava apenas em sua comunidade local, mas em como as demais cidades poderiam receber o evangelho. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. O discípulo altruísta deixa um legado para quem convive e para quem nunca o conheceu. Assim mostra seu amor a Deus e ao próximo. Legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Eu queria muito ressaltar aqui esta frase do autor. A vida, ela vai embora, mas o legado, ele é imortal. Quando dermos o nosso último suspiro aqui na face da terra, nossa família, nossos parentes, nossos amigos de trabalho, nossos irmãos da igreja vai olhar para trás para a nossa vida. Será se deixamos coisas boas ou coisas ruins? No primeiro tópico nós falamos de Diótrefes, que deixou um mau legado, deixou coisas ruins. Aqui estamos falando de Gaio, um verdadeiro discípulo, que deixou um excelente legado para com aquela igreja. E partindo aqui para a finalização, o terceiro tópico fala a respeito de Demétrio, um verdadeiro discípulo. Olha que legal. Então, tanto o Gaio como o Demétrio, ambos serão considerados aqui como que verdadeiros discípulos. Olha o que é colocado aqui a respeito do Demétrios. Foi colocado dessa forma, que eu achei interessante aqui, ó. João falou pouco sobre Demétrios, mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, baseado tanto nas palavras dos outros como em sua autenticidade cristã, confirmado por sua vida e ministério. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Aí ele coloca aqui, ó: nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Eu vou repetir. O nosso legado é o reflexo do que nós somos em vida. Então, tanto eu, como você, como todos nós que aqui estamos nessa hora maravilhosa, essa manhã de escola bíblica dominical, precisamos refletir. Qual é o legado que nós estamos deixando para a nossa posteridade? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor? Aí aqui o autor ele coloca que a respeito de Demétrios, no tópico 3, o ponto 1, diz assim, ó: um discípulo inspirador é o ponto 1. O ponto 2, um discípulo comprometido. O ponto 3, um discípulo que ele é o quê? Reconhecido. Olha que legal. Olha que bacana, como é instrutivo e edificante para cada um de nós quando nós olhamos um outro discípulo de Cristo nessa epístola aqui de João. Agora entra quem? O Demétrios. Quem era o Demétrios aqui?
Ele era nada mais, nada menos do que esse missionário, esse obreiro, que o João agora dá o quê? Dá referência dele para que Gaio o recebesse. Então Gaio o recebe, Diótrefes faz aquela oposição, mas nós temos aqui um Demétrio que firme na presença do Senhor, querendo fazer o quê? Pregar o evangelho do Senhor. Então, o autor da lição coloca aqui, ó, um discípulo inspirador. Demétrio gozava da confiança de seu líder. Por isso, segundo estudiosos, ele foi o portador desta carta de João. Olha que coisa interessante que a gente deve guardar. Precisamos ter a confiança da nossa liderança. Meu amado, minha amada, se Deus tem colocado algo em suas mãos, através do seu líder, receba da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque o seu líder confiou algo. Então você está demonstrando que você é um discípulo que inspirador, como foi o Demétrios. O João chega para Demétrios e fala: Demétrios, olha, leva até Gaio essa carta aqui. Não poderia ser qualquer pessoa que fosse o portador daquela carta ali. Ponto 2. Um discípulo comprometido. Eu entendo, então, que todo verdadeiro discípulo de Cristo, que ele quer ser exemplo para as demais gerações, ele precisa de comprometimento. Porque muitos, infelizmente, não têm conseguido seguir bem no seu ministério. Porque está faltando o quê? Comprometimento. Está faltando compromisso com a obra de Deus. Então seja comprometido com a obra do Senhor. Faltam aí agora uma semana para terminarmos este ano. O próximo domingo já é o dia 31. Então vale uma reflexão durante esta semana. Qual é o meu grau de comprometimento na obra do Senhor? Eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus já está falando para você nesta hora. Vamos ser mais comprometidos com a obra do Senhor. Terceiro ponto, para nós partirmos aqui para a finalização. Um discípulo, ele é reconhecido. Olha que coisa interessante que o autor ele coloca aqui, ó. Demétrios teve seu nome associado ao bom testemunho da verdade e à confiabilidade de seu líder, o que deveria ser reproduzido como um comportamento aprovado. Em poucas palavras, João destaca Demétrios como um padrão a ser seguido no reino de Deus. Aí ele coloca aqui, ó, a boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros e não deles próprios, o que já havia sido recomendado por Jesus. Olha que coisa interessante. Quem reconheceu que Demétrios era um bom discípulo, não foi ele que saiu por aí fazendo propaganda, não. As outras pessoas já falavam com João: olha, está vindo aí um excelente obreiro. Olha, João, Demétrios é nota 10. Ou seja, outras pessoas precisam reconhecer aquilo que nós fazemos. Mas para isso é necessário você fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível, sem egoísmo, fazendo cheio do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa que impacte a vida de outras pessoas. Tá? Concluindo aqui a nossa lição, na conclusão traz assim: Gaio e Demétrio foram discípulos reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus, em contraposição ao mau testemunho de Diótrefes. Deixar um legado é cumprir bem a missão de Deus em amor, verdade e fidelidade a Jesus. Que legado você vai deixar quando morrer? Essa é a reflexão, esta é a pergunta final que é feita aqui na conclusão da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, que o Senhor, Ele faça prosperar o seu ministério, que Ele te encha
do seu Espírito Santo, para que você deixe um excelente legado às próximas gerações. Dentro das possibilidades, onde você estiver, se puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em cuja presença nos encontramos. Pai Celeste, muito obrigado por esta aula que o Senhor nos concedeu, Pai querido, de ministrar à tua igreja. Bondoso Deus, neste momento os teus filhos, Senhor, estão em casa, assistindo, meu Senhor querido, esta aula. Pai amado, eu te peço que o Senhor venha impactar de forma tremenda os corações, Pai querido, de todos aqueles que ouviram, Senhor, esta palavra. Que possamos, ó Deus, ser exemplos, Pai querido, para as próximas gerações. E deixar, meu Senhor, legados, Senhor amado, que venham, Senhor amado, fazer a diferença na face desta terra. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos encerrar essa escola bíblica dominical com a bênção apostólica. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos dizem amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Levantamos a oferta enquanto cantamos ao louvor a Deus. Sinto que vi